Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno News. Notícias de verdade. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Que fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, minha gente. 31 de julho de 2019. Com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Quem tá no Facebook, venha pro Facebook da 93 FM para assistir com imagens o nosso Debate 93 de hoje. Tá no Face? Venha pro Face da 93. E vamos celebrar, e vamos juntos cantar agora. Ô, Marcela Bastos, muito bom dia, Marcela. Bom dia, JR, nossos ouvintes, nossos debatedores. O WhatsApp tá aberto, 968038319, para você mandar suas dúvidas sobre o tema de hoje, que aliás, tá prometendo. E também vamos falar do você... tema de hoje, Marcelo. Não, você que vai contar daqui a pouquinho. É o Apocalipse. Tem muito mais do que Apocalipse aí nesse negócio. Você vai acompanhar a gente, você não vai perder por nada, eu tenho certeza disso. Hoje com imagens no Facebook durante todo o programa. E no WhatsApp você manda pra gente o aniversário do seu pastor e pastora, também o aniversário da sua igreja, com quantos anos a igreja está fazendo, e o aniversário da sua cidade. Manda pra gente que ao final a gente vai orar, tá bom? Ô, Marcela Bastos, é o seguinte, só um pouquinho, porque eu tô aqui pegando aquela música super especial que eu disse ontem aqui, sobre a questão do Apocalipse. Eu preciso ouvi-la aqui claramente, porque é uma música... Essa música antiga, hein? É a música antiga, eu falei que existia, vocês duvidaram de mim, e esta é a canção, ó. Olha ela aí, ó. Marco Antônio conhece, ó. A porta está aberta, trate de entrar. A porta é Jesus, um dia vai fechar. O tempo vai passando e a hora vai marcar o Apocalipse. Olha aí, minha gente, olha aí. Eu falei que existia, riram de mim, sabe, o JR tá doido, ele tá inventando isso, não existe, tá aí, ó. Muito bem, eu acho que o povo vai pedir essa canção inteira pra gente. Eu quero agradecer, isso é antiga, hein? Isso aqui, Voz da Verdade. Voz da Verdade. Eu não sei, Voz da Verdade, chama-se A Hora do Apocalipse. Eu lembro dessa música é antiga, mas é boa. Ô, Marcela, vamos mandar um abraço aqui pra quem tá acompanhando a gente no Facebook da 93, mas antes, vamos apresentar os nossos debatedores. Vamos lá, todo mundo preparado? Pastor Valtair Afonso Miranda com a gente, Reverendo Evaldo Berangé, Reverendo Marco Antônio de Oliveira e Pastor Paulo Afonso Generoso, todo mundo preparado para esse debate especial. Maravilha, Marcela Bastos, vamos lá então, dando bom dia especial lá, aqui, dia. Vamos lá, vamos tentar aqui, tá difícil, hein, tá difícil, porque tá pulando o tempo inteiro. Fabiano Martins, pra Meire Pereira, Martins, Meire Pereira, Ana Cristina, Evaldo Berangé, Viviana Viana, Fábio Cardoso, Elenilda Pereira, Monique Borges, Meire Pereira, Joseli Gonçalves, Mary Helena, Fabiana Bernardino, Tati Lima, Raimunda Martins, Georgina Dark, Jorge Monteiro, Jéssica Cristina, Sheila Ferreira, Thaís Almeida, Antônio Leal, Francisca Rosa, Joyce Viana, Mônica Nascimento, Vera Salles, Daniele Souza, Sheila Ferreira, Patrícia Lira e muito mais. Povo maravilhoso que nos acompanha já aqui na nossa transmissão ao vivo no Facebook da 93 FM, seja bem-vindo, você está aqui, ó, na melhor. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Os senhores já foram apresentados e eu agradeço a presença dos senhores aqui mais uma vez. Nós estamos aqui na continuação do nosso Debate 93, tratando aqui sobre vários assuntos. Inicialmente falamos sobre o Apocalipse, mas uma das perguntas, se chega e você já tem a pergunta em mãos,
É a questão de Deuteronômio 29, e a pergunta que faz a nossa ouvinte é por que Deus não nos permite conhecer tudo? A pergunta é boa, a pergunta é importante, pressupõe que vocês saibam a resposta. Eu fico feliz com isso, entendeu? Porque o ouvinte pressupõe que vocês vão dar essa resposta. Então vamos lá, Deuteronômio 29 diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Daí, queridos e amados debatedores, eu pergunto, a pergunta que faz a nossa ouvinte: por que Deus não nos permite conhecer tudo? Paulo Afonso Generoso. Isso, eu vou iniciar dizendo o seguinte: o texto fala de duas verdades, as coisas encobertas e as coisas reveladas. Ao tempo em que fala também do propósito pelas quais aquelas coisas são reveladas. Então, nós precisamos entender o seguinte: primeiro, as coisas encobertas, elas estão encobertas. Elas poderão ser reveladas, mas serão reveladas no tempo certo. Tem muita gente que quer saber tudo, e o saber, dizem que não ocupa lugar, mas saber por saber, vamos cair no velho jargão de Sócrates, que disse, foi Sócrates ou foi Platão? Sócrates. Que disse. Pô, depende. Foi Sócrates, né? Sabendo o que vai falar? No fundo ele disse. Só sei que nada sei. Eu só sei foi Sócrates, não é isso? Eu só sei que nada sei. Então, se a gente sabe por saber, não vai mudar as coisas, então isso também não funciona. Ou seja, o que Deus quer nos dar, J.R., é aquilo que a gente precisa saber para a gente, então, cumprir todas as palavras de Deus. Ou seja, o conhecimento, seja ele teológico, seja ele empírico, seja qual for o tipo de conhecimento, tem que ter um propósito. Conhecer por conhecer não vai mudar. Então aí você tem o seguinte, por exemplo, eu estava conversando com o nosso querido Valtair lá embaixo, tem coisa que eu não quero saber. Existem 4 coisas que só Deus sabe. Por exemplo, a sucessão futura dos tempos, só Deus sabe. A outra coisa, os mistérios do reino da glória, só Deus sabe. A terceira coisa que só Deus sabe, a perfeição das leis da natureza, só Deus sabe. E a quarta coisa que só Deus sabe, os segredos do coração do homem. Vamos pegar, por exemplo, a perfeição das leis da natureza. Como é que pode uma vaca preta, comendo capim verde, produzir leite branco e manteiga amarela? Para que eu quero saber isso? Eu quero tomar leite, eu quero comer manteiga, Jota. Então a gente está tão preocupado em saber algumas coisas. São 11h15, o senhor já está falando do churrasco. Estou impressionado com o senhor. 11h15. Saber por saber. Então tem coisas que nós não vamos saber agora. Entendi. O próprio Jesus falou para Pedro, senhor Pedro, há coisas que só vão saber depois. Então as coisas são reveladas na medida da nossa capacidade de absorver aquilo que Deus quer revelar. E o propósito também? E com propósito. Na hora de Deus, que é um propósito. Todas as palavras desta lei. Concordam, debatedores? Pastor Valtair foi citado. Deixe-me então entrar na conversa, na roda de conversa. Querido Generoso, nós conversávamos um pouco antes de entrar no debate, só no aquecimento, antes de começarmos o debate aqui, né? Eu quero entrar nessa conversa. Concordo com o Generoso que realmente há coisas que não nos competem saber. Tem a ver então com competência, mas tem a ver também com a natureza, o que é o ser humano e o que é Deus. O conceito de Deus pressupõe que ele sabe todas as coisas, né? Nós costumamos definir Deus como um ser onipotente, onisciente, onipresente. Onisciência faz parte da natureza de Deus. Deus é onisciente, então ele sabe todas as coisas. E o ser humano não sabe, porque a partir do momento em que o ser humano sabe, ele se torna também Deus, porque o conceito de Deus pressupõe a onisciência. Então, quando a pergunta aparece para nós, por que Deus não nos permite conhecer tudo? Porque ele não nos criou para conhecer tudo, ele nos criou para sermos seres humanos que têm o conhecimento que eles precisam ter, né? Então, eu quero lembrar aqui de um encontro precioso no Antigo Testamento entre Deus e Jó. Jó, durante um certo tempo, no livro dele, o leitor pode ler com calma depois, né? Reclama com seus amigos de que estava sofrendo com injustiça, reclama que não era para sofrer daquele jeito, se arrepende de ter nascido e pergunta por que não foi abortado pela mãe, essas coisas que o livro de Jó mostra para nós. E no capítulo
38, Deus aparece finalmente para Jó. Então veja, depois de 37 capítulos de o Jó falando, os amigos de Jó falando, um monte de gente falando, finalmente Deus aparece. E quando Deus aparece, a resposta de Deus para Jó é: eu não tenho que responder nada para você. Por que você está perguntando? Quem é você para me perguntar alguma coisa? Você não é nada, Jó. Você não é nada. Você estava lá quando eu criei todas as coisas? Você estava lá quando separei a água do horizonte? Você estava lá quando eu criei a natureza, os bichos, os hipopótamos? Quem é você para perguntar alguma coisa para mim? Porque eu te criei assim? Não, nós não somos nada. Então, nós temos que entender o nosso lugar na criação de Deus. E o nosso lugar é este aqui, ó. Eu sou gente... e enquanto gente eu só posso conhecer isso aqui. Isso eu posso conhecer. Daqui para frente não é meu conhecimento. O conhecimento daqui para frente é divino. Há coisas que Deus conhece e há coisas que o ser humano conhece. Isso separa o ser humano da divindade. Reverendo Evaldo, bom dia. Eu concordo com tudo que foi dito aqui. Eu queria apenas dizer que também é uma questão de capacidade, né? Quando você vai para aquele texto, as coisas encobertas, você tem até um jogo de palavras, né? Aquilo que é encoberto e aquilo que é descoberto, aquilo que é revelado. As palavras em hebraico, elas fazem esse jogo de palavras. Algumas coisas estão cobertas, elas existem, mas elas estão cobertas. E quando Deus as revela, elas nos cabe a nós tomar conhecimento destas coisas. Há coisas que nós não temos capacidade para saber. Não há como entender a grandiosidade de Deus. Nós vamos ter a eternidade toda na convivência com Deus e vamos ter, a Bíblia diz que então conheceremos como também somos conhecidos. Mas nós estamos num atual estado de coisas em que a nossa mente não suportaria o conhecimento de tudo aquilo que está encoberto. Está encoberto não é porque Deus está escondendo de nós. Há várias razões pelas quais essas coisas podem estar encobertas. Algumas já foram ditas aqui. Uma delas é justamente o fato da gente não ter capacidade. A outra é porque não nos interessa aquele assunto. Aquilo não vai nos levar a nada. E daí por diante. O que nós podemos saber é o seguinte: é que Deus não nos deixa no escuro naquilo que nós precisamos saber. E o grande problema do ser humano é a gente querer saber o que não nos cabe e ignorar o que nos cabe. Essa é a grande maldade humana. Eu acho que a serpente conseguiu instilar isso no ser humano, em Adão e Eva, quando os tentou, né? Embora ele tenha começado por Eva, ele disse: olha, vocês serão como Deus, lhes abrirão os olhos e conhecerão tudo, conhecerão o bem e o mal. Sim, não era a hora de conhecer o mal da maneira como eles conheceram. Então, quando a gente vai além e entra naquilo que não nos é dado, nós estamos tentando fugir daquilo que nos é dado. Pode acontecer da gente desprezar o que nos cabe por causa daquilo que não nos cabe. Reverendo Marco Antônio. JR, eu entendo que o texto de Deuteronômio que a gente está analisando não nos permite embasar a pergunta do ouvinte, porque são coisas diferentes. O ouvinte está perguntando, está afirmando praticamente, né, por que Deus não nos permite conhecer tudo. É parte do princípio de que Deus é um grande porteiro do conhecimento, diz assim para o ser humano: até aqui você vai, daqui para lá eu não lhe permito ir. O texto de Deuteronômio não nos permite afirmar isso. Moisés, no seu quarto discurso, está dizendo para o povo de Israel o seguinte: no tocante às coisas espirituais, Deus nos revelou algumas dessas coisas. E aquelas que foram reveladas, eu devo seguir ipsiliter. Aquelas que eu não conheço, não consigo entender, essas estão nas mãos de Deus. Mas, não obstante, o texto não nos está dizendo que Deus não nos permite conhecer essas coisas. Naquele atual momento, o povo não tinha conhecimento dessas coisas. E ele deveria andar como? Andar conforme as regras estabelecidas na aliança. Agora, voltando à pergunta do ouvinte. Parece que o ouvinte está fazendo essa pergunta em cima de Gênesis. E o pastor Evaldo já destacou. Na passagem de Gênesis, há um momento que Deus retira o homem do Éden, do paraíso, assim chamado, porque este homem em pecado poderia comer agora do fruto que lhe daria a possibilidade de conhecer todas as coisas conforme Deus e os entes sagrados.
Então Deus diz, olha, esse ser humano não pode tocar nessa árvore, senão ele será como um de nós. Eu não vejo aí uma negativa de Deus de permitir que o homem conheça coisas da lei. Naquele exato momento, o homem não tinha essa possibilidade. Eu digo o seguinte, no tocante às coisas divinas, o nosso conhecimento sempre é limitado. No tocante às coisas da natureza, Deus nos permite ir por espaços longínquos. À medida que a gente busca, com muito esforço, o conhecimento vai abrindo. Nós somos seres com uma capacidade cognitiva fantástica e sempre em expansão. E é nos dado permissão a conhecer das coisas da natureza. Muito bem, então nós temos aqui, vejam se vocês estão de acordo, queridos e amados debatedores, ilustres presentes no debate 93 de hoje, é que o texto nos afirma que existem certas coisas que nos foram reveladas. E é possível que alguém passe mais tempo focado nas que não foram reveladas do que as que foram reveladas. Quando se trata de pesquisa, é bom pesquisar o que não é conhecido. Então, você está fazendo uma pesquisa, você está indo além, você está inventando um produto, você está criando uma alternativa. Então, a coisa não existe, você vai. Agora, o que nós estamos tratando aqui no que se refere ao conhecimento que Deus nos trouxe, que Deus nos permitiu ter, existe aquilo que Deus já nos revelou, que nós precisamos focar constantemente nisso. Um detalhe, que não é detalhe, evidentemente, mas que pode passar um pouquinho batido no texto, é a expressão a nós e a nossos filhos para sempre. E aqui revela, e eu quero só destacar, o compromisso da paternidade e maternidade espiritual. Maternidade e paternidade, ou para usar paternidade, estou querendo usar as duas, né? Porque hoje em dia a gente tem que ampliar bem. Paternidade e maternidade espiritual é a nossa responsabilidade de compartilhar com aqueles que nos seguem, são os nossos descendentes, o conhecimento que nos foi revelado. Antes de eu conhecer alguma coisa, Deus já havia revelado ou se revelado a alguém especial. No meu caso, meu pai. E eu pude aprender com ele a respeito daquilo que Deus já havia revelado para ele. E eu passo hoje para o meu filho. Então você tem um compromisso que vai além das gerações, mostrando a responsabilidade, mais do que isso, um plano de Deus. Eu estou te revelando, você vai contar isso para os seus filhos. E dos seus filhos para os seus filhos, e aí nós temos uma sequência importante. Quero agradecer a fala inicial dos nossos debatedores sobre esse assunto, porque vocês sabem que este versículo é invocado em momentos de aperto pastoral. Pastor, e aquilo outro? Aí você disse, olha, tem coisas que são reveladas, tem coisas que não são reveladas. É também verdade, mas vocês já apontaram que nem sempre o texto se refere exatamente a isso. Na sequência, nós temos aqui uma segunda pergunta importante que nos foi encaminhada pelos nossos vários ouvintes encaminhando aqui, fomos criados antes ou depois de Deus criar Lúcifer? A criação humana é anterior ou posterior à criação angelical? Por que, aí é a segunda, na mesma linha, né? Por que o diabo foi lançado no mesmo planeta que a criação? E a pergunta que eu faço aqui, entre parênteses, que foi feita à imagem e semelhança de Deus? Debatedores, fomos criados antes ou depois de Deus criar Lúcifer? Bom, pastor, por favor. Paulo Afonso Generoso. Bom, biblicamente, os seres angelicais foram criados antes do homem. E o texto que pode fundamentar isso está em Jó, capítulo de número 38, versículo 7, que será usado aqui ainda neste debate hoje, para, inclusive, separar bem a distância que existe entre estrelas da alva, como seres angelicais, e estrelas físicas que foram criadas por Deus no livro do Gênesis. Esse texto será usado novamente. Mas o texto de Jó remonta e nos fala da criação dos anjos, que antecede a criação humana. A Bíblia não há e não dá qualquer resposta definida quanto ao tempo em que os anjos foram criados. E também a Bíblia não se preocupa em fazer isso. De forma assim, inferente, a gente pode usar a Bíblia, que nos dá a entender que os anjos foram criados
por Deus num princípio remotíssimo. Remotíssimo. Não há como a gente estabelecer um tempo. E esse princípio, até hoje, ninguém foi capaz de descobrir. Por quê? Deus criou milhões e milhões de anjos. O texto de Jó, no capítulo 25, versículo 3, fala sobre isso. Não há como quantificar os anjos. Só que eles foram criados antes do homem. E sabemos ao certo que Deus criou os anjos antes também de criar o mundo físico. Por quê? A distância, como diz John Walton no seu livro sobre a questão do Adão e Eva, ele diz assim, a gente tem que separar ali o lar da casa, né? A ideia que a gente tem de lar e casa vai distinguir bem do mundo natural, do mundo que Deus criou e do mundo que Deus organizou. Então, o livro de Jó descreve os anjos adorando a Deus, né, na período da criação, porque Deus faz essa pergunta, foi citado aqui pelo querido colega Berenger, onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra, né? Então, se nós considerarmos também a função dos anjos em Hebreus 11:4, podemos concluir que Deus os criou antes da criação da humanidade, já que esses anjos, que eram chamados de espíritos ministradores, eles foram enviados para o serviço de Deus. Então, Deus criou os anjos. E Lúcifer é um nome que eu não quero aqui discutir, porque eu sei que há corrente diferente, mas se o Lúcifer aqui está se referindo a Satanás, ao diabo, né, ao anjo caído, ele, antes de ser caído, ele foi um anjo. E ele, obviamente, foi criado antes. Agora, se a pessoa está referindo-se ao diabo, né, e querendo entender, eu estou agora fazendo uma ilação com a pergunta, se o autor da pergunta está querendo saber se o diabo foi criado antes ou depois, aí é diferente. Agora, o Lúcifer, como um anjo, ele foi criado antes do mundo. E outra coisa, Apocalipse capítulo 5, versos 11 a 14, diz que esses anjos podem ter sido criados há milhões de anos antes de se criar o mundo, porque nós não temos base bíblica para dizer o tempo, mas sabemos que foi antes da criação. A pergunta, então, fomos criados antes ou depois de Deus criar Lúcifer? A gente poderia tentar, para ajudar, a queda. Isso. Foi aí sim, as quedas, vamos lá, as quedas. Agora, na mente de Deus, JR, também diga-se passagem, ele pode ter sido, o homem pode ter sido criado desde... Então, eu acho que um elemento para iluminar a questão é separar a criação material da criação espiritual. Isso é importante para nós refletirmos sobre a questão aqui proposta pelo ouvinte, né? Fica claro quando nós estamos conversando sobre criação de Adão e Eva, criação do ser humano, criação de Satanás, né? Satã, que é o termo que aparece no Antigo Testamento, né? Fica claro que nós estamos falando de realidades diferentes. Uma coisa é a criação do mundo material. E por mundo material, né, nós nos incluímos, né, nessa criação, né? Eu pertenço a esse mundo material, meu corpo está aqui, né? É feito de matéria. Mas, evidentemente, o texto bíblico também fala de um mundo espiritual. E estas regiões espirituais não guardam relação com o tempo, como nós aqui do mundo material guardamos relação com o tempo, né? Então, para nós aqui no mundo material, o tempo passa, nós envelhecemos. Nós podemos falar, então, aqui quem veio primeiro, né? Quem veio antes. Isso dá para fazer no mundo material. Agora, no mundo não material, não tem tempo. Passa tempo no mundo não material, não tem tempo no mundo não material. O mundo espiritual não tem tempo. Sendo assim, você perguntar sobre quando o Satanás, que é espiritual, foi criado em relação ao ser humano, que é material, não dá para juntar as duas questões. Uma questão é o mundo espiritual. Concordo, então, com o generoso, dizendo que quando ele aparece pressupondo que já tinha sido criado por Deus antes, né? E Adão e Eva, então, vieram depois. Mas eu queria que o meu ouvinte entendesse o que eu estou dizendo aqui. São dois mundos diferentes, e tentar trabalhar tempo no mundo espiritual para ver quem foi primeiro criado não faz sentido, porque no mundo espiritual não tem tempo, como nós temos no mundo material. Eu diria, JR, e diante disso que nós ouvimos aqui,
que, na verdade, a pergunta do ouvinte, embora o ouvinte sempre é uma pergunta que todos nós fazemos e ele vocaliza para nós, não é uma pergunta que a Bíblia está preocupada em responder. E eu vou lhe dizer por quê. A Bíblia, se fosse importante para a gente saber acerca de como foi a criação dos anjos, de como foi a queda de Satanás, a Bíblia teria isso claramente colocado para nós. O que nós podemos concluir acerca dos textos que nós temos? Os textos que nós temos, por exemplo, Gênesis 1, não trata de queda e não trata da criação do mundo espiritual. Não fala desse assunto. Ele está falando da criação do mundo material. Né? Gênesis 2, nós percebemos também a ausência completa de qualquer ser de maldade, de qualquer coisa. Quando nós chegamos em Gênesis 3, é que nós encontramos ali a presença da serpente, mas parece que está alguém além da serpente. Eu lembro, há uns dias atrás, um menino da igreja chegou para mim, extraordinariamente inteligente, chegou para mim assim: pastor, posso fazer uma pergunta? Eu falei: pode. Pergunta de criança, a gente pensa que é fácil, né? Ele diz assim: a gente vê lá que a cobra falou com Eva, os animais falavam. E aí eu comecei a explicar que, na verdade, quem estava ali falando com Eva não era o animal, a serpente, mas era um ser por detrás. Agora, você imagina você ter que explicar isso para uma criança de uma maneira que não assuste a criança e, ao mesmo tempo, que ela entenda o que você está querendo dizer de acordo com a idade dela. Então, quando você chega em Gênesis 3, você pressupõe que este ser maligno, se tudo que Deus criou, você vê, Gênesis 1, ele criou isso, é bom, criou aquilo, é bom, criou aquilo outro, é bom, criou tudo, quando ele terminou, e era muito bom, né, Tov Meod, como diz em hebraico, que é uma maneira de dizer, olha, bom demais, era perfeito. Então, o que aconteceu nesse meio tempo para aparecer um ser que vai lá e quer derrubar a criação de Deus? Então, a gente pressupõe que em algum ponto dessa história, os anjos foram criados e houve alguma queda dos anjos, houve uma rebelião dos anjos. Então, notem, o texto não está preocupado em nos dizer isso, em nos dizer quando isso aconteceu. Provavelmente foi antes da criação do ser humano. Isso é uma conclusão lógica que a gente tira, mas a gente tira através da teologia. Você não tem nenhum texto na Bíblia que diga claramente. O texto que o nosso irmão generoso citou, lá de Jó, capítulo 7, ele é um texto poético, e ele está... 38:7. É que eu estou vendo o versículo 7 aqui. Jó 38:7 é uma resposta de Deus às indagações de Jó. E aí ele começa a dizer: onde é que você estava quando isso aconteceu, quando aquilo aconteceu? E há um aparente, há claramente ali uma descrição da criação, mas de uma maneira completamente diferente de Gênesis 1. É por isso que a gente precisa tomar cuidado, e nesse nosso debate aqui, é muito perigoso a gente considerar o único texto, como único texto de referência, em Gênesis 1. Não, nós temos pelo menos 3 ou 4 relatos de criação na Bíblia. Nós temos Gênesis 1, nós temos Gênesis 2, que difere um pouquinho. Nós temos um dos salmos que fala de Deus vencendo os grandes monstros marinhos e tal. Parece até um daqueles textos lá da Babilônia. Nós temos os textos de Jó. Esse aqui, em especial, é um texto que também deve ser levado em consideração. Mas notem, nós não temos todas as informações em todas elas separadinhas, como no livro de teologia. Uhum. E as informações estão ali e a gente precisa garimpá-las. E colocá-las em ordem é uma coisa complicada. Os colegas já salientaram de forma muito bem clara, a gente deve tomar um cuidado de tentar ir ao texto bíblico, em especial os textos bíblicos que falam sobre escatologia ou sobre o início de todas as coisas, e tentar encontrar uma ordem cronológica bem definida. Não há preocupação nos escritores em definir essa ordem cronológica. E eles também parece que não tinham conhecimento disso. Eles estão descrevendo eventos. Deus criou o homem, Deus criou a natureza. Em outro momento, um outro texto fala de uma realidade, eu prefiro essa expressão que em algum momento o Valtair usou, a realidade espiritual e a realidade
realidade humana, né? Não trabalhando a questão de materialismo ou não materialismo. Não há essa preocupação em definir questões cronológicas. A tradição da igreja diz para nós sempre assumimos isso como tradição, de que tanto a queda de Satanás como a criação das realidades espirituais, essa criação se dá anterior à criação da realidade humana, bem anterior. Então, esta é o gancho e o ensino que a tradição passa para nós e que a igreja tem espalhado ao longo dos séculos. Mas não encontro nenhum texto bíblico que possa ir contra essa tradição. Muito bem. Nós temos aqui o segundo ponto aqui, queridos. A gente precisa ir avançando aos pouquinhos, mas avançando, porque o diabo foi lançado no mesmo planeta que a criação, que foi feita à imagem e semelhança de Deus. E aqui também há uma pergunta que está por trás dela e que não foi feita, né? A consideração se existe vida ou não em outros planetas. E aqui não estou puxando nenhum assunto de marciano, de ET, de criar uma polêmica em cima disso, mas o pressuposto que está aqui é que há um planeta para o qual Deus criou os seres humanos e que para este planeta também foi enviado o inimigo aí, através, como já foi descrito aqui. Então, se pergunta, por exemplo, se em outros planetas isso não aconteceu também. Mas esta informação virá aos poucos. A primeira a ser respondida é exatamente essa que envolve porque o diabo foi lançado no mesmo planeta que a criação, que foi feita à imagem e semelhança de Deus. Então, deixa eu falar sobre essa questão aqui. Eu leio um trecho do Apocalipse, capítulo 12, é um relato que descreve um embate no céu. Capítulo 12 de Apocalipse, no versículo 7 em diante, diz assim: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E aí no finalzinho dessa passagem que está descrevendo aí, na perspectiva minha de leitura desse texto, a queda de Satanás, no finalzinho desse texto, aparece a seguinte expressão: por isso festejai aos céus e vós que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Não tem aqui a perspectiva exclusiva de um planeta. Aqui a diferença básica entre dois mundos, o mundo espiritual e o mundo material. Então, a questão é de onde para onde? É do mundo espiritual para este mundo, que é o mundo que nós conhecemos como mundo material. Ser humano, né? É o mundo do ser humano. Presente século. Exatamente. Então, ele não tem mais acesso às realidades celestiais, ele não tem mais acesso ao tribunal celestial. O livro de Jó, que nós já mencionamos algumas vezes aqui, começa falando de um momento em que Satanás está lá nesse espaço celestial, de Deus, né? Entre os filhos de Deus, entre os anjos, né? Fazendo aquelas coisas que nós lemos no livro de Jó, né? Agora, a partir da leitura do Apocalipse, nós entendemos que não vai mais, não pode mais acusar os irmãos, coisa que ele fazia dia e noite. Então, aqui a questão não está no planeta. Não tem a ver com o planeta. Por que o planeta Terra e não a Lua, por exemplo? Logo, joga ele na Lua. Porque ele é espiritual. E um ser espiritual não tem limitações físicas. Um ser espiritual não tem que pegar ônibus para andar. Um ser espiritual não tem que pegar avião para andar. Então não faz sentido diferenciar a Terra de Júpiter, a Terra do Sol. Joga ele no Sol que ele vai queimar. É um ser espiritual, não funciona assim. Então aqui a transição é entre o mundo de Deus, o tribunal de Deus, o céu, enquanto este mundo espiritual, e a Terra. É de um lugar para outro. Então é do céu para a Terra e não de um lugar para o planeta Terra. Uma coisa interessante a destacar, que complica na mente do leitor, é o texto de Ezequiel, capítulo 28, versículo 11 em diante, que é um dos textos tomados para relatar essa história da queda de Satanás. Por isso a grande confusão. E o texto, em algum momento, pode sugerir que a queda de Satanás se dá com os homens já presentes e vivendo. Por quê? Vivendo nessa terra. As nações, versículo 17 de Ezequiel 28 diz: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemple. Então, se eu for tomar o relato ipsiliter, como entendendo que é literal, da queda do rei Tiro, comparando a queda de Satanás, a ideia que passa é que a queda de Satanás se dá após
A própria formação do homem e os reinos estabelecidos. Então isso cria uma dificuldade. E também nesse próprio texto vai dizer que Satanás estava no Éden. Se eu entender esse Éden como o mesmo Éden descrito lá em Gênesis, então eles estavam no local onde os próprios homens também habitavam, né? E os homens em algum momento foram tirados do Éden. A pergunta é, o Éden é local da terra ou é está no local além da terra? Porque em algum momento Deus planta um jardim no Éden. E nesse jardim, no Éden, o homem estava e foi tirado dele. Exato. Então alguns podem entender, então o homem estava no paraíso, porque Éden é comparado ao paraíso. E a palavra jardim é paraíso. Paraíso. Exatamente. Ele é tirado e é plantado na terra. Ele então alguns podem entender paraíso dessa forma. No Éden. Exatamente. Né? E aí a gente, por isso é importante, desculpa, é porque o assunto é maravilhoso, né? E a gente vai. Por isso é importante, e isso para os nossos ouvintes é uma das coisas, a gente tem pouco tempo para dizer, é importante dizer isso. Não tire o texto do seu contexto. Antes você vai entender o texto dentro do seu próprio contexto, para depois ir para o contexto canônico, para depois ir para os outros contextos e fazer relação. Então, pegando os dois textos que foram citados aqui pelos nossos ilustres debatedores. O primeiro texto, citado pelo Voltaire, é um texto que fala que não se achou lugar dele e ele foi expulso por causa do testemunho, do martírio que os filhos de Deus deram e por causa do sangue do Cordeiro. Então, note, acontecimento posterior. Então, é um acontecimento que é algo que ocorre quando Jesus dá a sua vida. Então, a autoridade que Satanás tinha de comparecer perante o trono de Deus para nos acusar foi-lhe tirada e ele foi lançado por uma realidade que não era mais aquela realidade anterior, por causa do sacrifício de Cristo. Agora, Ezequiel parece estar falando de um tempo remoto, de um tempo anterior. Então, a primeira pergunta, os dois textos falam do mesmo evento? Para mim, a meu ver, não falam do mesmo evento. Quando se fala lá em Ezequiel, está se comparando ao rei Tiro, está usando a figura do rei de Tiro, não é o rei Tiro, é o rei de Tiro, por causa da sua opulência, da sua grandiosidade, da sua majestade. Vamos lembrar que Tiro ficava na Fenícia, e a Fenícia comerciava com todos os povos, então era uma nação muito rica, foi quem inventou o dinheiro. Os fenícios inventaram o dinheiro, então você imagina a riqueza do rei de Tiro. Usa-se a imagem do rei de Tiro comparando-se com o ser espiritual, mas você não pode simplesmente... Ali é uma profecia contra Tiro, não é algo... A intenção inicial não é falar de Satanás. Aliás, nesse texto surge um problema que na tradução para o latim... quando diz que tu eras a estrela brilhante da manhã, o Jerônimo lá, quando traduziu para o latim, ele traduziu para o Lúcifer. E aí aparece a palavra Lúcifer sendo usada para Satanás. Mas a palavra Lúcifer não aparece no texto grego nem no texto hebraico. Quando perguntar o nome de Satanás é Lúcifer? Não é Lúcifer. Isso foi um nome que foi dado por causa de uma tradução de Se refere mais ao querubim, né? Exatamente, ao querubim que ele era. E esse mesmo termo, mesmo termo, brilhante estrela da manhã, é aplicado a Cristo. Por isso o pastor Generoso disse, não vou entrar nesse assunto, eu acabei entrando, porque ele sabe dessas diferenciações que há no texto bíblico. Mas então, se eu me permite, eu vou entrar sim, eu gostaria de manifestar. Eu queria fechar o tema primeiro, mas assim, é claro que... Eu quero responder. Claro, com certeza. Okay. Porque é o seguinte, quando a gente vai ampliando, a gente tem que fechar a porta. Se não fechar a porta, as portas ficarão abertas, né? Já cantamos no começo aqui, a porta aberta, trato de entrar. Então é o seguinte, nós vamos fazer o que tem que ser feito com o Lúcifer, vai ficar para daqui a pouco. Ok, entendeu? Não. Tem uma ilustração aqui, né? Que ele já está vencido, que ele é derrotado, mas nós vamos estudar esse tema aqui para poder esclarecer. Mas o pastor Paulo Afonso, para responder à pergunta, e no final da fala dele, o senhor já pode emendar com esse tema, nós vamos fechar esse assunto aí dessa personalidade. O ouvinte pergunta o seguinte, aqui me permito os queridos colegas debatedores, mas a gente divagou um pouco com relação à resposta. Por que o diabo foi lançado no mesmo planeta
relata que a criação foi feita à imagem e semelhança de Deus. Então a pergunta é bem específica. Por que não foi lançado em Betelgeuse? Por que não foi lançado em Saturno, em Urano, em Plutão? Foi lançado na Terra porque a Bíblia vai dizer em Apocalipse 12:9, não foi lido esse versículo, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, um dos 117 nomes do diabo na Bíblia, que se chama Diabo e Satanás, que engana todo o mundo, foi precipitado na terra e os seus anjos foram precipitados com ele. Então o texto está bem claro, não foi em outro planeta, ele foi precipitado na terra porque a relação de criação com Deus foi na terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. E ali a terra não é uma referência ao mundo planetário, ao mundo intergaláctico, está falando da terra como planeta. Então o homem foi criado ali e Satanás entrou ali, não foi lá no outro planeta. Então eu não quero saber isso. Eu quero saber, e o ouvinte também está perguntando, por que ele foi lançado ali? Bom, eu creio que ele foi lançado ali, J.R., porque o homem, Deus tem a sua perfeição absoluta, mas o homem tem a sua perfeição relativa. E lançado a proposta para o homem não tocar na árvore da ciência do bem e do mal, o homem se viu curioso em querer saber por que não. E Satanás, valendo-se disso, ele usou uma das coisas que está lá em Mateus 24:4, que o primeiro sinal da volta de Jesus, que todos os teólogos deveriam falar, está lá no versículo 4. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Por quê? Aí Satanás entra e engana o primeiro homem, que era Adão, mas não consegue enganar o último Adão, que é Jesus. Então ele enganou, por quê? Porque houve uma curiosidade de saber. Então, como o homem tem uma perfeição relativa, e ele sentiu o desejo de saber o que tinha naquela árvore, isso aí é uma elucubração, uma imaginação, mas que tem sentido. Então Deus estabelece simplesmente a questão proibitiva do homem, que visava a testar a capacidade de obediência. Então Satanás entra ali e promove isso. Ou seja, promover essa tentação para o homem, então, ver se ele deveria ou não comer e por que não. Foi tentado, caiu, e aí deu no que deu, que todos nós sabemos. Então, a grande questão é, Satanás foi lançado na terra? Sim, porque a Bíblia está dizendo isso. Não tem como eu ler esse texto aqui e fugir dele. Foi precipitado na terra, por quê? Porque era aqui que constavam as relações entre Deus e o homem. Langston, que é um dos teólogos batistas aí conhecido por vocês, ele admite que intelectualmente o homem se parece com Deus. Porque se não houvesse conformidade com a estrutura mental, seria impossível a comunicação entre Deus e o homem. Então, nesse sentido, Deus vem se comunicar com o homem na terra. E Deus saiu procurando onde estás, né? Procurando o homem chamado Adão. E foi ali que Satanás foi. Então, a pergunta do ouvinte tem que ser respondida. Por que o diabo foi lançado no mesmo planeta? Porque foi lançado porque era ali que constava a relação. Senão Deus mandaria ele lá para Betelgeuse, que é 1 milhão de vezes maior do que o Sol, e ninguém saberia de nada, não haveria tentação, e nós não estaremos aqui nem falando sobre ele. Muito bem. Todos falaram sobre o assunto, quem está nos acompanhando sabe, todos têm direito à fala, concordam com quase tudo, um ponto ou outro ali, fica da característica da interpretação individual e também denominacional, sempre respeitada, porque é assim que nós caminhamos. Aí, focando agora nessa resposta específica que foi puxada pelo reverendo Evaldo e que o pastor Paulo, a princípio, comentou e disse que não entraria, mas já que entramos, nós precisamos fechar. Estão ouvindo o pastor Marco Antônio, o pastor Valtair, sobre essa questão que envolve Lúcifer. Ok. Eu acho que já foi explicado aqui com alguma tranquilidade que o nome Lúcifer não aparece nos textos tanto do Antigo em hebraico quanto do Novo Testamento em grego. A expressão aparece em latim. No Antigo Testamento a figura é chamada de Satã, no Novo Testamento é Diabolos e alguns outros termos também mencionados pelo nosso querido pastor Generoso, né? Então, essa figura aparece tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Há algumas coisas claras a respeito dela e há outras coisas que não são tão claras assim, né? O que está claro é que em algum momento da história da humanidade esta figura se tornou adversária do ser humano. Adversária do ser humano
a ponto de promover a queda. E não apenas isso, né? No Antigo Testamento, quando nós encontramos a figura de Satã, nós percebemos que Satã aparece para morder, destruir, fazer um estrago danado, né? Ele é o adversário do ser humano no Antigo Testamento. É bom lembrar para o nosso ouvinte que o Antigo Testamento, nem o Novo Testamento, não abrem a brecha para o dualismo, dois deuses. Não. Satanás não é Deus. Satanás é um ser criado. Isso. É como qualquer outro ser. Deus só tem um, né? Então, ele, enquanto ser criado, não é páreo para Deus, nem para Jesus. Ele é um ser criado. Isso está muito claro para todos nós que lemos o texto bíblico. Dois destaques que eu gostaria de fazer antes de trabalhar a questão do Lúcifer. Primeiro, a igreja fala a todo mundo. Todo mundo. Nós queremos comunicar a verdade do Senhor de forma que todo mundo compreenda essa verdade. Em algum momento, os habitantes desse mundo são religiosos e outros não são religiosos. Eu tenho que tomar o cuidado de ofender a capacidade racional dessa pessoa, de ela não compreender o que Deus é. Deus é amor. Acima de tudo, Deus é amor. Essa é uma chave de interpretação. Então, toda vez que eu vou falar ou tentar interpretar um texto bíblico, eu tenho que tomar cuidado para não ferir alguns atributos lindos de Deus. Deus é amor. E aí, então, o ouvinte lá na ponta está perguntando assim, se o diabo foi lançado para essa terra, né? E não estou contradizendo que não tenha sido. Só voltando a essa questão. Aonde está o Deus de amor? Se Deus já sabia que ele ia fazer tudo isso, aonde está esse Deus de amor? Nós, como pregadores e teólogos, precisamos ter essa preocupação de traduzir o texto bíblico de forma que o mundo racional também entenda. Voltando à questão, aí eu quero acentuar a nossa preocupação e nosso cuidado no pregar o evangelho. Em relação a Lúcifer, né? Já foi colocado de forma muito clara aqui, o texto de Ezequiel, se de fato está se referindo à queda de Satanás, ao usar o termo Lúcifer, que é um termo que de fato não há nem no grego nem no hebraico, se refere ao querubim. Isso é um estágio anterior a ele antes da queda. Ou seja, a palavra Lúcifer tem a ideia do que já foi colocada, carrega a luz, o luminoso. Aí sim se enquadra o querubim da guarda que Satanás era. O grande, que estava sob as pedras brilhantes, maravilhosas, preciosas. Depois ele se torna Satanás, depois da queda. E não foi Deus quem o criou. Não, Deus não o criou. Foi escolha dele. Ele se rebelou. Na verdade, Deus o criou. Deus o criou como anjo. Como querubim. Ele não Satanás foi não é uma mal, criação de Deus. O mal não é a criação divina. Muito bem. Contradiz a bondade de Deus. Eu quero dizer para vocês o seguinte, eu vou deixar o senhor falar, reverendo Evaldo. O senhor tem sempre a fala. Mas dizer o seguinte, que a gente, eu estou lendo aqui as mensagens, né, dos nossos ouvintes e muita gente conjectura. É verdade. Conjectura. Então, eu estou olhando aqui o pastor Marco Antônio, eu já o conheço há muitos anos. Já estivemos juntos em sala de aula. Aliás, volta aí, Marco Antônio e eu, sentadinhos os três lá, aprendendo com os mestres. E agora eles são os nossos mestres. Mas eu não sei se ele gosta de bife acebolado, ou se ele ou também frango, ou também peixe, eu acho que ele gosta. Verdade. Se não gostava... Teve que acostumar. Né? Teve que acostumar. Então é o seguinte, eu só posso dizer do pastor Marco Antônio o que eu sei. Quando eu começo a conjecturar, eu começo a dizer coisas que podem não ser verdadeiras, ainda que não sejam ruins. Mas podem não ser a verdade. E se eu tiver responsabilidade de apresentá-lo a alguém em algum lugar, eu devo ter mais cuidado ainda. Você imagina, eu chamo esse homem para ir numa igreja ou vai numa conferência, está aqui o reverendo Marco Antônio, o prato que ele mais gosta é isso, a prática esportiva dele é essa, a família dele tem 7 filhos, já tem 4 netos, começa a inventar uma série de coisas com base em alguma informação, alguma percepção, o que eu acho. A gente tem que dizer só o que a gente sabe. Então, cuidado, que este tema é um dos temas da Bíblia, o tema que nós estamos discutindo aqui, que abre mais para conjectura. E a pessoa começa, não, eu acho isso, eu penso aquilo, e nós estamos aqui ouvindo 4 mestres tratando o assunto com máximo respeito, indo até um ponto, chega um determinado ponto, eles dão uma paradinha, voltam, porque sabem que esta é a distância ideal para que a gente percorra um tema complexo e difícil como esse. Com a palavra, o reverendo Evaldo. É apenas para dizer, o texto que foi citado pelo Voltair, lá de Apocalipse 12, que diz que ele foi lançado à terra e é o objeto aqui, ele termina com uma frase maravilhosa que a gente tem que lembrar. Sabendo, ele chegou cheio de cólera, sabendo que
pouco tempo lhe resta. Ele aqui demonstra a sua derrota final. E esse lançar a terra, ele não é um lançar assim, ele não vem para a terra cheio de poder para destruir, não, ele foi lançado à terra porque ele foi derrotado. E ao ser derrotado, caído, né, por caído, terra, né? Ele foi jogado à terra, não para reinar sobre a terra, nada disso. Ele foi jogado a Bíblia, porque ele pastor, a Bíblia diz que o inimigo, o mundo que é assim, jaz no maligno. Mas então note, isso é quando Jesus... Ele estava habitando já. Mas note bem, quando Jesus... Jaz no maligno. Quando voltam os discípulos dizendo, olha, os demônios se nos submetem, ele diz, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Quer dizer, é a derrota final de Satanás, ele foi derrotado, nós não devemos temê-lo, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Eu quero dizer que nós vamos resistir, mas não resistiremos a tratar esse tema novamente. Este tema, Marcela, chega aí, conta para os nossos ouvintes que você já tem aí o seu plano, Marcela já fez um plano aí, porque o que acontece, gente, a gente poderia responder a estas perguntas que estão aqui objetivamente, é isso assim ou não? Pô, sim ou não? Acabou. Eu dou conta, até gosto. Mas é o seguinte, a gente precisa mastigar esse assunto. Este é um assunto que precisa ser bem mastigado. Nós temos 4 linhas teológicas, doutrinárias diferentes aqui à mesa, que em algum lugar elas se combinam, em outro lugar elas se afastam. Elas se aproximam e elas se distanciam. E exatamente por isso que nós estamos conversando com esses 4 homens de Deus que aqui estão. Para a gente poder achar o ponto, identificar isso tudo. Ô, Marcelo, antes de você falar, tá aqui no fundo aqui, você tá vendo aqui, o ouvinte está acompanhando. Não precisa nem mexer a câmera. Tá ótimo aí. Desse lado de cá, esse aqui é o Jefferson. E esse aqui é um dos Beatles. Ele não tem a cara de um dos Beatles. Aí fui descobrir que o nome dele é George. Então é o seguinte, é isso mesmo. Penteado dele foi feito para isso. Estão tentando resolver aqui, que deu uma pane aqui. E a gente vai aqui, é o verdadeiro apocalipse. Toca o barco, vida que segue, levanta, fica em pé. Quem está acompanhando pela câmera já viu. A gente sentada, a gente em pé, porque tem que tocar o barco. Vamos lá, Marcela, e aí? Então, o nosso plano, já que evidentemente a gente não consegue em 1 hora esgotar tudo, é que daqui para frente, uma vez por mês, a gente tenha esse debate para sanar essas dúvidas. Até quando, Marcela? Aí você tá querendo que até quando Jesus voltar? A gente vai falar até a volta de Jesus. Eu ia falar, até quando Jesus voltar. 29. Vai que Jesus volta amanhã e chama todos nós, não vai ter nem o próximo. A gente vai ser pro próximo. A gente marca o próximo. Se a trombeta só amanhã, não tem, tá, gente? Tá cancelado. A gente marca o próximo e aquela outra ideia que a gente vai colocar. A gente tá nós precisamos disso aí para poder executar e dar essa informação tão legal para o nosso ouvinte que está nos acompanhando. Então, muito obrigado a vocês, queridos ilustres debatedores, pela participação de vocês com a gente aqui no Debate 93, agradecendo nominalmente aqui, muito obrigado aqui aos queridos pastor Evaldo Beranger, obrigado, um abraço, reverendo Evaldo. Querido, um abraço aos nossos ouvintes, que alegria debater com gente inteligente, né? Outra coisa. Maravilha, muito obrigado, querido pastor Valtair Afonso Miranda. Obrigado, JR, obrigado aos queridos debatedores, todos os nossos ouvintes nesse momento. Quero mandar um abraço, aproveito para mandar um abraço à minha querida Elisete, a minha amada esposa, para todos os meus alunos do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, ali na Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Maravilha, muito obrigado ao reverendo Marco Antônio de Oliveira, meu irmão. JR, é uma alegria sempre revê-lo e rever querido. Essa casa e esses colegas maravilhosos. Um beijo para todos os ouvintes, lembrando que hoje, lá na Estrada do Arrastão, número 200, na bela cidade de Guaba Grande, margeada pela Lagoa de Araruama, cheia de camarão. O senhor gosta de peixe ou não? Só para saber. Peixe, um manchorro, pode me convidar, um salmão com capaz. Convidar? Eu tenho que convidar o senhor que mora na praia. Eu que tenho que convidar o senhor. Você está convidado, você sabe que você é meu amigo, você está convidado, é só ligar e dizer, posso ir hoje? Tô chegando. Eu jogo lá a rede, pego os peixes necessários. Maravilha. Estamos incluídos aí. Está incluído. Vamos fazer o debate lá. Vamos fazer o debate lá. Hoje é 19h30. Um grande banquete espiritual lá na Igreja Metodista Central do Guaba Grande. Deus abençoe. Paulo Afonso, generoso, pastor, obrigado, um abraço, querido. JR, eu tô aqui me lamentando só de uma coisa. Eu fiquei 10 horas antes estudando esses assuntos
e consegui falar 7 minutos e 30 segundos. Aí eu vou para casa com 9 horas. Eu tô impressionado com o fato do senhor, há tantos anos nessa mesa, terminar o debate declarando quanto tempo o senhor fez uso da palavra. Isso para mim, sabe o que é isso? Isso para mim é o apocalipse. Isso para mim, eu tô impressionado. O tema é tão rico que você não consegue fazer isso em pouco tempo. Verdade. Realmente, por isso a proposta da rádio foi sensacional. Amei e estou assim disposto a participar, se for convidado, obviamente. Já está convidado. Vocês 4, né, Marcela? Assim, porque são linhas diferentes. Isso. Né? Bastante diferentes. Mas isso enriquece, porque o ouvinte está antenado. O ouvinte está antenado. Eu louvo a Deus porque o que eu aprendi, agora eu vou repassar de uma forma muito mais consistente, porque é maravilhoso. Eu aproveitei que eu não estava bem, JR, realmente não estava bem, e me debrucei para estudar esse assunto com muito carinho, com muito respeito, não só à rádio, quanto aos queridos ouvintes. E eu quero registrar o que eu já fiz anteriormente, em outras ocasiões, que o senhor se prepara. Já disse isso para o senhor, e a gente está aqui o tempo inteiro, então a gente às vezes vê, né? Assim, sem querer ver, a gente vê que tem gente que se prepara e tem gente que não se prepara, né? Não é o caso dos 4 aqui, que vocês eles já estão preparados. Vocês 4 já vieram de berço. Esses 3 aqui já estão preparados. É impressionante. Feras, os 4, mas assim, eu valorizo muito a pessoa que se prepara para qualquer tema, se prepara, que estuda, que traz a sua contribuição, o quanto isso gera benefício para os nossos ouvintes. Nós estamos aqui para servir a Deus, servindo aos nossos ouvintes, e vocês valorizam demais isso. E aí eu fico com a frase da nossa ouvinte Renata, ou Marcela, que diz assim: como assim? Já acabou? Está aberta, trate de entrar. A porta é Jesus, um dia vai fechar. O tempo vai passando e a hora vai marcar o apocalipse. Muito bem, Gilberto Ribeiro tá aqui dentro do estúdio, daqui a pouquinho já canta essa música. Falou ontem que não conhecia, vai tocar, daqui a pouquinho alguém pede. O ouvinte bem que podia pedir essa música, não pediu, tocou. Vai ficar legal. Marcela, tem aniversariante, Marcela? Tem sim, JR. Pastor Ângelo de Amorim, da Assembleia de Deus de Niterói. Pastor Luiz Cláudio, da Igreja Monte Sião, em Tinguá. Pastor Alexandre Esquerdo, da Advec da Penha. Pastor Roberto Viana, da Igreja Nova Vida do Engenho Novo. A pastora Raquel Salles, da Igreja Unção Palavra e Vida na Penha, e a Vera Cavalcante, que é a esposa do pastor Josemar Cavalcante, da Igreja Nova Vida, lá no Parque Fluminense. Maravilha, um grande abraço para os nossos queridos e amados ouvintes, nossa gratidão a todos que participaram do nosso debate 93 de hoje, agradecendo o seu carinho, a sua audiência. Nós vamos orar juntos agora, pedindo a bênção do Senhor sobre a vida de todo o povo de Deus. Vamos orar pelos nossos ouvintes que nos acompanham agora pelo Facebook. Obrigado pela sua audiência durante todo o nosso programa. Compartilha o programa na sua rede. Compartilha, curte, compartilha. É muito importante que essa palavra chegue ao coração das pessoas que mais precisam e só Deus as conhece. Vamos orar também pela cura dos enfermos, consolo aos corações enlutados, como temos feito todos os dias em nome de Jesus. Pai, em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo, nós invocamos o seu amor e a sua graça. Primeiro, queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui falando do Senhor. E nós pedimos perdão se em algum momento não falamos como o Senhor de fato é, amoroso, soberano e Pai, cheio de bondade. E por isso agora clamamos a favor das pessoas que estão enfermas nos hospitais, que estão precisando de milagre, pessoas que precisam urgentemente de um toque de suas mãos. Abençoe aqueles que estão presos também, abençoe as famílias enlutadas, abençoa cada ouvinte que nesse exato momento cerra fileiras conosco, clamando por um Deus de amor e maravilha. Fica conosco, Pai, e nos conceda um dia cheio da sua bênção e da sua paz. É a oração que fazemos em nome do doce nome daquele que é poderoso, Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.